Salve galera pop, André Kroll aqui com vocês. E depois de pouco mais de um mês de espera, nós recebemos os 2 episódios finais da 4ª temporada de Stranger Things. Nem é exagero nenhum a gente dizer que valeu toda a espera pra gente acompanhar um desfecho que na minha opinião foi épico. Então é hora da gente fazer aquele vídeo, aquele review com spoilers de tudo que aconteceu de mais importante nessa temporada. Meu nome é André Kroll e você está no Mandando a Real aqui no canal do Popverso. Roda a vinheta! Bom, e se você já é inscrito aqui no Popverso, eu peço que você já deixe seu like agora no começo do vídeo para valorizar o trabalho, ok? Também se puder compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para alcançar o maior número de pessoas possíveis e ajudar o canal do Popverso aqui a crescer. Se você ainda não é inscrito, então não perca tempo, clica aí no botão de se inscrever, já se inscreve no canal e ativa também o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal quando tiver vídeo novo aqui. Beleza? Então bora lá, vamos falar de Stranger Things. Bom, gente, foram 3 anos de hiato desde a 3ª temporada, então a história ela retoma mais ou menos daquele ponto. Com a 11 morando com os Byers na Califórnia, tentando levar uma vida normal, assim como também o Will e o Jonathan, né? E em contrapartida, a galera que permaneceu em Hawks também está tentando tocar a vida depois daqueles trágicos acontecimentos do shopping, né? A gente vê que o Lucas não está mais com a Max, que a Max parece que ela não superou o trauma da morte do Billy, né? A morte traumática do irmão. Em contrapartida, o Mike e o Dustin estão ali tentando se ajustar no ensino médio. Alguns novos personagens são introduzidos. O Lucas agora tentando se juntar a uma galera mais descolada, tentando ser menos nerd, sofrer menos bullying, né? Que a gente sabe o quanto que um nerd sofria nos anos 80, né? Mas essa tranquilidade aparente é abalada pela morte brutal e macabra de uma jovem líder de torcida do colégio local, que aí acaba reacendendo o alerta vermelho na cidade de que alguma coisa em Hawkins não tá certa, né? E aí logo não demora muito para os nossos personagens perceberem que isso novamente é um evento ligado ao mundo invertido. E aí começam então os acontecimentos da temporada. E bom, de imediato, antes da gente falar de roteiro, de direção, de qualquer coisa do tipo, a gente precisa valorizar o quão caprichada foi essa temporada. Para você ter uma ideia, em média, cada um dos episódios custou em torno de 30 milhões de dólares. Porra! Tudo isso? O que é um valor exorbitante se tratando de uma série. Só pra gente dimensionar, a última temporada de Game of Thrones, que teve dragão, teve exército dos mortos e tudo mais, custou em média 15 milhões cada episódio, né? Então, por aí a gente já tem uma ideia do tamanho do investimento que a Netflix fez nessa temporada. O que gerou, além de episódios com valores de produção altíssimos, né? E extremamente conceituados, muito excelentes por sinal, gerou também episódios longos, né, na sua duração. Então cada episódio tem em torno de 1 hora e 10 de duração, com os episódios finais durando entre 1 hora e meia e o season finale, o episódio final da temporada, passando aí de 2 horas, 2 horas e 20, né? E aí, curiosamente, não foi só na questão de valores de produção ou mesmo de duração de episódio que a série mudou. O tom também mudou. A gente vê que essa temporada ela não tem mais aquele tom de descobrimento, de aventura, né, permeado por alguns poucos momentos de terror, como foi a 2ª e a 3ª temporada, e até mesmo a 1ª, né? Aqui o tom é muito mais pesado, o terror ele acontece com uma força muito maior, passa por momentos assim de pura agonia, de puro desespero, né? E aí já é o primeiro grande ponto positivo da série, o fato dela conseguir entregar essa ambientação de horror, de terror, com tanta qualidade, né? Com uma fotografia incrível, uma trilha sonora que acompanha a qualidade da fotografia, né? E todo um trabalho de ambientação, de desenvolvimento de história que realmente deixa a gente aflito em diversos momentos. O roteiro dos episódios ele é realmente digno de elogios, porque a gente tem episódios onde você não vê aquela barriga, você não vê aquela enrolação, você não vê episódios truncados, de difícil desenvolvimento e tudo mais, muito pelo contrário. Para tudo você tem um senso de urgência, e esse senso de urgência é tratado da melhor maneira possível, já que a história ela flui, ela desenvolve muito bem, com ótimas soluções de roteiro e sobretudo com explicações que não entregam tudo de bandeja. Ele trabalha bem o clima de mistério,
mas as explicações que são dadas, elas são dadas sem um didatismo exagerado, entendeu? Stranger Things não trata o seu público como um bando de tapado, entendeu? Eles entregam as explicações, tudo fica muito claro, tudo fica muito entendido, mas não há um didatismo exagerado e também não há aquela quebra de mistério desde o começo. Isso é muito valorizado ao longo da série. Então, esse tom de aventura e de investigação que a gente falou no começo do vídeo, que acabou dando lugar ao terror dentro do escopo dessa quarta temporada da série, ele não some totalmente, ele ainda se faz presente e principalmente essa veia investigativa, ela é muito importante para entregar para o espectador o que realmente está acontecendo, né? Então a gente através do ponto de vista dos personagens que vão investigando e descobrindo as coisas, é que a gente também acaba sendo contextualizado desse grande mistério que envolve essa quarta temporada. Então isso é um ponto muito interessante, porque serve também para construir a ameaça da temporada, né? Então não há pressa para a construção dessa ameaça, as coisas vão acontecendo e aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça e vai entendendo que de fato agora os nossos personagens eles lidam com uma ameaça muito maior do que eles já viram nas 3 temporadas anteriores, né? E a construção dela é tão bem feita que normalmente a gente já se importava com aqueles personagens e a gente começa a perceber lá já pela metade da quarta temporada que eles estão correndo um risco muito grande, um risco, como eu disse, que eles não correram em nenhuma das 3 temporadas anteriores. Corre, negada! Claro que à medida que o enredo é desenrolado e os personagens são desenvolvidos e a trama avança, o roteiro aproveita para discutir temas muito importantes e muito interessantes. Como já é de costume de Stranger Things, esses temas são discutidos, né? Não é nada superficial, mas também não é nada profundo demais. Ele é tratado com um nível de profundidade que atende ao desenvolvimento dos personagens e ao avanço do roteiro, né, ao progresso do roteiro. E isso para algumas pessoas, que não é o meu caso, mas isso para algumas pessoas é um problema. Para muita gente, o fato de você levantar assuntos que sejam importantes, eles não só devem ser levantados, mas eles precisam ser devidamente aprofundados para provocar na audiência a necessidade de uma discussão dos mesmos. E eu não acho esse ponto de vista errado. Mas eu também entendo que a série acaba se eximindo no direito de discutir esses assuntos até onde é necessário para o progresso da sua trama e para o desenvolvimento dos seus personagens. Desde a sua segunda temporada, Stranger Things já discute a questão do amadurecimento, né, e do turbilhão de emoções que esse processo carrega. O bacana é que agora na quarta temporada isso ganha mais ênfase, né? E essa questão do amadurecimento ela acaba sendo pulverizada inclusive para outros personagens mais velhos e é legal de ver isso daí, entendeu? É bem bacana que mesmo um adulto ou até um jovem adulto, né, ele está sempre em processo de aprendizado, de melhora, de amadurecimento, né? Mas além disso a série discute assim abertamente a questão da manipulação de mídia, comportamento de rebanho, preconceito, sexualidade, né? Então assim, volto a dizer, talvez não seja com a profundidade que muita gente queria, talvez, mas da maneira com que a série aborda, ela é sim provocativa e ela te convida sim a fazer uma reflexão sobre esses temas, ainda mais se você colocá-los dentro do cenário em que a série se passa de 40 anos atrás, aí na década de 80, onde muitos desses assuntos aí sequer eram trazidos à tona e quando eram trazidos à tona eram cercados de preconceito e de tabu, né? Assuntos como racismo e como a sexualidade hoje em dia ainda são cercados de opiniões retrógradas e tudo mais. Imagine há 40 anos atrás como é que não era isso, né? Então é sim muito importante a maneira com que a série aborda e ela é sim convidativa, ela é sim provocativa, né? O bullying também é um outro assunto que recebe uma atenção especial nessa quarta, principalmente na primeira parte dessa quarta temporada, né? E mostra o quanto que ele é nocivo, o quanto que ele é destrutivo, né? E o quanto que ele pode ter consequências complicadas, né? Então também isso nos Estados Unidos é muito forte, né? Muitas vezes a gente vê espelhado em filmes, séries, a maneira com que o pessoal faz bullying lá e a gente coloca aqui dentro do nosso cenário aqui no Brasil, a gente fala, pô, mas isso aí é bullying, cara, isso eu nem ligaria e tudo mais. Mas dentro da cultura dos caras lá, é um comportamento tóxico, nocivo, entendeu? Quando a gente vem aqui pro
pro nosso cenário, que a gente vai para escolas, colégios, faculdades, entendeu? Existe esse mesmo comportamento tóxico, nocivo, só que o que muda é o jeito com que o pessoal ofende a rapaziada, entendeu? É o jeito que as meninas são perseguidas, taxadas, é o jeito que as pessoas que são diferentes dos padrões aí que a sociedade estipula acabam sendo perseguidos aí por meia dúzia de gente que acha que de repente se sente melhor e mais forte só e somente só por oprimir alguém, né? E esses temas estão presentes e eles estão convidando a audiência a fazer essa reflexão, e é isso não engessa de maneira nenhuma nem a trama, tampouco o desenvolvimento da narrativa. Pelo contrário, eles estão lá fazendo esse convite, fazendo essa provocação à reflexão, mas o mais legal é que eles estão lá totalmente a serviço do roteiro. E ele flui maravilhosamente bem junto com uma narrativa que, de longe, é uma das mais interessantes aí de todas as temporadas de Stranger Things, porque tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo. A partir da metade da série em diante ali, os personagens se dividem em núcleos, então a trama ela se ramifica em vários arcos menores, e nenhum deles é travado, nenhum deles tem muita barriga. Eu entendo que talvez um ou outro seja menos interessante, eu mesmo, né, eu não me interessei tanto assim pelo arco do Jonathan e do Will, etc. Mas eles têm, junto com o Mike e tudo mais, mas eles têm os seus momentos onde a coisa funciona, onde a coisa brilha, entendeu? Mas ainda assim ele é menos interessante que os demais, mas tá longe de ser ruim, tá longe de ser travado, tá longe de ser chato, monótono, desinteressante. E esse dinamismo no desenvolvimento da narrativa, ele é muito, mas ele é muito importante. Os episódios, como a gente falou, são episódios longos, né? Então, se a gente tivesse aí uma trama extremamente desinteressante ou uma narrativa truncada e tudo mais, putz, seria maçante ver esses episódios, coisa que não acontece, né? Eu vi muita gente reclamando no Twitter aí de que episódio de 1h30 não dá, episódio de 2h30 não dá. Cara, pra mim, eu não tive problema nenhum com isso daí. Apesar de que eu não maratonei a série, os primeiros 7 episódios, a primeira parte que foi liberada no final de maio, eu assisti em 3 dias, né? E aí essa segunda parte, esses 2 últimos episódios aí, que dá em torno de 4 horas, 4h30, tudo junto, eu assisti de uma vez só, né? Virou um grande filme pra mim essa segunda parte, né? Já o primeiro volume eu assisti em 3 dias pra poder ter tempo de assistir tranquilo, sem excesso de informação, para poder absorver bem o que eu estava vendo, né? Processar aquilo lá, desenvolver teorias, especulações e seguir com os outros episódios até terminar. Então foi um período de 3 dias aí, para mim foi bem bacana assistir dessa maneira, e essa é uma forma que eu acho legal de consumir série. O que você quer? E o grande diferencial do Stranger Things, né, que além do apelo sensacional para nostalgia, que nunca é um apelo vazio, sempre é um apelo acompanhado de uma história boa, de um roteiro robusto, etc., como foram em todas as outras temporadas. Mas o diferencial de Stranger Things sempre foi os seus personagens, né? A gente sempre teve personagens ótimos, e é muito legal ver essa galera crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo. E agora na 4ª temporada não é diferente, né? Muito pelo contrário, né? Aqui você tem arcos de desenvolvimento ainda maiores, né, com dilemas, com jornadas de aprendizado, né, à medida que esses arcos vão se fechando. Então cada um deles recebe sim uma atenção especial do roteiro, né. Claro que é muita gente, não dá para você desenvolver N camadas de tantos personagens assim, mas dentro do possível, a Max foi quem recebeu o maior destaque nessa temporada, né? O personagem teve uma jornada totalmente diferenciada de redenção, de coragem, de superação de um trauma que foi a morte do irmão, o irmão do qual ela tinha um relacionamento totalmente disfuncional, mas tinha um relacionamento, era irmão e existia laços de amor ali, né? Tanto que aquele monólogo que ela faz no túmulo dele naquele episódio no Querido Billy é de cortar o coração, né? Mas o resto da galera também não fica atrás, né? Você vê o Lucas com uma busca por aceitação, o Will e a sua dificuldade em assumir a sua sexualidade, uma época em que ser diferente nesse ponto era algo condenável pela sociedade, né? E claro que novamente você tem o Steve do Joe Carey roubando a cena, né? O Steve é um personagem muito carismático e é muito bacana ver como ele amadureceu ao longo das temporadas aí, né? E a amizade do Steve com a Robin é uma das coisas mais legais, mais sinceras e mais
divertidas que a gente viu nessa quarta temporada, né? E o que dizer do Ed Manson, né? O melhor personagem que foi introduzido aí nas últimas temporadas de Stranger Things. Ele consegue ser mais divertido e mais carismático, e a gente consegue se apegar muito mais rápido até do que o próprio Bob do Sam Austin na segunda temporada, ou o Alexei na temporada passada, até mesmo a Barbie, né, que era um poço de doçura e carisma, né, sempre cuidando da Nancy lá. Agora o Ed roubou totalmente a cena pra ele, porque é um personagem muito divertido, inspiradaço no Ed Van Halen, né, da banda Van Halen. Velho, o cara tocou guitarra no teto de um trailer. Tocou Master of Puppets do Metallica no meio do inferno pra salvar o mundo, velho. O que pode ser mais incrível do que isso daí, né? Pontos negativos, se a série tem? Tem sim. Não me estragaram a minha experiência, entendeu? Mas, pô, cara, tem algumas coisas que não são tão legais assim, né? São poucas, né, como eu falei, não comprometem o resultado final, mas ó, uma delas é o Argyle, né, o personagem do lado que tá lá no núcleo do Mike, do Jonathan lá, que eles estão naquela epopeia deles, que acaba, que no final das contas acaba servindo para eles estarem no lugar certo, na hora certa e resgatarem a 11, né? Mas, pô, ele é muito chato, né? Ele é muito chato, ele é over demais, exagerado demais. Ele tá ali para servir como um tipo de alívio cômico, e no final das contas ele tem sim o seu propósito dentro do enredo, ele dá a contribuição dele também, só que, cara, é muito chato, é over demais, eu não comprei, não gostei. Da mesma forma com que as coisas se resolvem lá na prisão da Rússia, principalmente com o Hopper tendo uma luta de espada contra um Demogorgon, entendeu? Ele cortando a cabeça do Demogorgon com uma espada. Você vai me desculpar, mas eu também não compro essa ideia, eu acho que poderia ter dado um acabamento melhor nessa luta, assim, um desfecho mais crível, assim, não rola. O Demogorgon que a gente conhece, por mais que ele tivesse machucado, tudo mais, naquela situação que ele tava enfrentando um Hopper debilitado, entendeu? O cara tava lá comendo mal, se alimentando mal, entendeu? E já tinha passado por um monte de coisa, pé machucado, e ainda assim o cara arrancar a cabeça do Demogorgon com uma espada. Pode ser chatice exagerada da minha parte, entendeu? Mas eu não comprei a ideia. Eu acho que poderia ter sido melhor elaborado isso daí. Chato pra caralho, por isso. E por fim, o que mais me incomodou em relação à morte da Max, né? Ela morreu. Ela morreu ali nos braços do Lucas. A morte dela abriu o quarto portal, como o Vecna queria fazer o tempo todo, né? Ela foi o quarto sacrifício. Só que aí de uma hora para outra, a 11 consegue trazer ela de volta à vida, né? Ela fica em coma, mas ela não morreu, né? O coração dela parou por não sei quanto tempo e tudo mais. Cara, eu achei isso de uma covardia terrível, entendeu? Ter coragem de matar personagens do seu núcleo principal e personagens que o público gosta é algo limitado a pouquíssimas histórias. A gente sabe, nem tudo precisa ser Game of Thrones. Que você não pode se apegar a ninguém porque você não sabe o risco que o personagem corre. Ele pode morrer no próximo episódio. Mas quando você elabora um ambiente de risco em que os personagens estavam dentro dessa quarta temporada e enfrentando uma ameaça do nível com que foi estabelecida a ameaça do Vecna, né? E você coloca a Max na situação em que ela foi colocada, entendeu? E aí você deixa claro que a personagem morreu. Eu acho muita sacanagem você ir lá e tirar um coelho da cartola lá de uma situação. A 11 vai trazer ela à vida com os poderes dela, de uma coisa que nunca foi estabelecida anteriormente, não foi cogitada, não foi nada. Tudo bem, a gente não sabe a extensão dos poderes da Eleven, mas aí eu acho que isso, então, se fosse para isso acontecer, deveria ter sido melhor ajambrado, entendeu? Eu não gostei, eu achei que ficou chato, ficou ruim, entendeu? E eu acho que faltou coragem pra matar a Max mesmo. Se não fosse pra matar, então não colocasse a personagem dentro daquela situação. Então isso me incomodou. Compromete o resultado final? Não compromete, mas pra mim foi um ponto negativo. Agora, o melhor dessa temporada, sem sombra de dúvida, foi o antagonista, foi o Vecna, né? Pra tudo, né? Pra concepção, para estabelecer o nível de ameaça, a importância dele dentro do enredo, tudo foi muito, mas muito bem feito, muito bem elaborado, né? É óbvio, né, que vocês já devem ter visto isso na internet e tudo mais, que o Vecna é totalmente inspirado no Freddy Krueger da Hora do Pesadelo, né? Basta você ver, por exemplo, o modo operandi dele, né? Que ele vai lá, ele explora os traumas e os medos da pessoa até que ela perca
a sanidade, né? E ele ataca a pessoa, não ataca no nosso plano físico aqui. Ele ataca numa espécie de um transe que pode ser muito associado, por exemplo, à maneira com que o Fred Krueger ataca suas vítimas, que é no sonho, né? Além disso, a mão do Vecna, a mão esquerda do Vecna é uma mão totalmente desproporcional à outra, né? Uma mão grande que faz uma garra enorme, gigante, para lembrar, né? Lembra totalmente a garra do Fred Krueger, né? Há outras pequenas referências, pequenos easter eggs que remetem a hora do pesadelo, perdão. Tem até um cartaz do Fred Krueger que tá lá na locadora onde o Steve trabalha. Além de ter o próprio Robert Englund, né, que é o intérprete do Fred, fazendo uma participação na série, né. E o Vecna, ele tem uma construção memorável, né, que no início você entende que é mais uma ameaça vinda do mundo invertido, só que aí pouco a pouco você vai entendendo que aquele é um nível de ameaça muito diferente do que os nossos personagens já tinham enfrentado anteriormente, né. Ele é algo muito maior. A série trabalha, mostra isso daí, e aí você não tem muitas informações a respeito dele, e aí aquilo que você não conhece, você tem mais medo ainda, por isso que a série valoriza tão bem o mistério, e vai entregando pequenas peças de um quebra-cabeça através de relatos, de visões, de descobertas nas investigações aí dos personagens, pra gente ir montando aquele quebra-cabeça, até que a origem do Vecna, a surpreendente origem dele, né, é revelada no 7º episódio, quando a gente entende que ele foi o primeiro, até que a gente entenda realmente a origem dele, como tudo aconteceu, entendeu? E aí a gente começa a ligar os pontos das outras temporadas também. Cara, ficou muito legal. A origem do Vecna, a concepção dele ficou muito legal. E a maneira com que foi revelado, né, a identidade do personagem e como ele se transformou naquilo é muito legal mesmo. Pra mim funcionou bastante, entendeu? E a coisa dá uma escalonada, né? Vai pra um nível ainda maior, quando nesses 2 últimos episódios a gente descobre que ele tá por trás de tudo, né? Ele tá por trás do envio do Demogorgon na primeira temporada, do Devorador de Mentes e tal. Então, tipo assim, a grande ameaça da história é esse cara, é o Vecna, né? Então, pô, funcionou pra caramba. E legal que o episódio final, ele ainda reserva um bom tempo de tela para os personagens resolverem algumas questões que ficaram em aberto ali ao longo da temporada, né? Que é tudo... Você tem muita ação, você tem muito terror, você tem muito senso de urgência, você tem um nível de ameaça gigantesco, e muitas questões que ficaram ali, que foram levantadas e acabaram ficando pelo caminho sem resposta, elas acabam tendo o seu desfecho, né? Pra dar aquela impressão de que tudo ia acabar bem nessa temporada, né? Só que aí você tem um gancho, você tem um cliffhanger enorme, né? Que é aquelas fendas que se abriram na cidade lá depois da suposta morte da Max. Elas começa a sair uma fumaça preta lá, e por ali o mundo invertido começa a se manifestar, com vegetação e plantação tudo ao redor morrendo, uma fumaça preta se erguendo aos céus, e a gente entende que as coisas não estão nada bem em Hawkins, né? E como o próprio Vecna disse, né? É só o começo do fim. Bom, então é isso, né? Então agora só resta pra gente especular e teorizar o que vai vir na temporada final, né? Então, enquanto isso, você pode usar o espaço dos comentários lá e dizer o que você mais gostou, o que você não gostou na série. Deixa também o like aí no vídeo para valorizar o trabalho da gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e ative o sininho das notificações para ser avisado cada vez que tiver um vídeo novo aqui no Popverso. E aproveita para compartilhar o vídeo com seus amigos aí para dar aquela força pro canal crescer. Vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo as nossas redes sociais, segue a gente lá, e também mais um link de 2, 3 vídeos muito legais aí do Popverso para você conhecer o trabalho da gente, beleza? Mais uma vez eu agradeço quem ficou aí até o final do vídeo aí, beleza galera? Um abraço, fui e até a próxima!